abrir, já abri minha Bíblia aqui, você faça o mesmo. Aos Gálatas, a partir do versículo, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, Gálatas 5, 16, até o 26, ele fala assim, ó: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, então pelo Espírito não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Deus em Cristo Jesus abençoe você, a sua igreja. Nós estamos no período do carnaval. Porto Velho não é tão assim animado. Não tem propaganda chamativa. Mas em outras cidades, São Paulo, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, Olinda, Pernambuco, algumas cidades do Brasil, é muito divulgado essa festa. É sem dúvida a maior em extensão e maior em importância para o Brasil. Vêm turistas de todo o lugar, de todo o mundo, vêm para assistir os desfiles nas escolas de samba, no Rio de Janeiro e agora também em São Paulo, mas também vão para Olinda, que tem os blocos um pouco diferenciado, o carnaval mais folclórico, mas vão também para lá. A Bahia, todo mundo vê aí, tem aqueles blocos, os pipocas da vida, e vão lá, vários cantores têm os seus blocos, né? E as pessoas vão para ali. O carnaval, você passa a noite inteira pulando ali, fazendo coisas que é um momento de total liberdade. Eu falo isso como um carioca que nasceu e cresceu ao lado de uma escola de samba. Nós fomos crescidos dentro desse costume de frequentar as escolas de samba, de saber todos os hinos não, mas todos os sambas enredos da escola. Todo ano a gente aprendia, todo ano a gente cantava, ia tomar banho, cantava eram 12 ou mais escolas, e a gente cantava e eram grandes. A gente aprendia na marra. Por quê? Por que na marra? Porque quando estava para escolher os sambas enredo, havia competição, botava caminhão de som, lembra disso? Caminhão de som tocando ali, repetindo, ó, dia e noite. Eu não sei como é que meus pais dormiam.
já em idade avançada, como que eles conseguiam dormir com aquele barulho? E ninguém podia reclamar. Você aprendia porque aquilo ali entrava na sua mente. No carnaval a gente fazia, meu pai, a gente trabalhava com marcenaria, a gente fazia a machadinha. Fazia uma coisa bem feita e vendia muito para os pais, porque pintavam as crianças na idade que estão as nossas aqui, e faziam tangas para sair de índio. Eu já saí de índio. Comprava-se fantasia. Pessoas gastam seu dinheiro do ano inteiro para ter uma fantasia no carnaval. Talvez você não conheça ninguém aqui, mas a gente via pessoas que economizavam o ano inteiro para poder comprar, para poder sair na sua escola de samba. O carnaval, como eu disse, é uma festa proclamada por todo o Brasil. O Brasil é conhecido como o país do carnaval. O turismo que eu te falei é turismo sexual. Vem gente de tudo quanto é lugar, porque o Brasil é conhecido dessa forma lá fora. As pessoas vêm para cá, os turistas vêm para cá e vêm com esta finalidade. Muito dinheiro entra, mas muito dinheiro também sai. As escolas de samba recebem verbas públicas. No Rio de Janeiro daí tem umas 6 ou 8 escolas de primeira linha. Mas existem as menores, como se fosse time de futebol, e recebem verbas públicas. Às vezes as escolas mesmo, não recebem o que a escola de samba recebe. A Globo e outras televisões fazem propagandas muito antes do carnaval chegar. Você é induzido por aquilo ali. Leva os mestres de sala, leva os portas-bandeiras para falar sobre o tema. Cada escola tem um tema, tem um enredo. E naquele enredo eles trabalham. Carnaval. E o que isso tem a ver comigo e com você? É no carnaval que muitos crentes retornam para o mundo. Quantos daqueles jovens que entregaram a sua vida para Cristo no carnaval não conseguem se desvencilhar pela propaganda apelativa? Quando você encontra Cristo, Sofia, a fé te retira do mundo, mas somente a santificação tira o mundo de dentro de você. Se você não se santificar, você terá saído do mundo, mas o mundo não sairá de dentro de você. Você vai continuar lembrando aquelas músicas que você cantava. Você pensa que às vezes eu não lembro de música que vem? Satanás tenta fazer eu voltar ao passado, das canções, daquilo que eu fazia. Pois bem, esta passagem que nós lemos mostra o tipo de coisas que ocorre no carnaval. Quando termina o carnaval, muitas famílias são desfeitas. Marchinhas antigas, sem muita apelação ao sexo, marchinhas de carnaval dizia: este ano não vai ser igual aquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. A fantasia que nós fizemos ficou guardada, mas este ano já está combinado. Nós vamos brincar separados. Esse brincar é de dar a liberdade. Ei, você pode arrumar um outro durante o carnaval, porque no carnaval pode tudo. No carnaval você pode trocar de mulher. No carnaval você pode usar drogas. No carnaval você pode se prostituir. No carnaval você pode provar daquilo que você nunca provou. É liberdade. E muitos crentes participam. Muitos crentes são levados pela enxurrada que são veiculados pela TV. A propaganda que chama a atenção. E ainda não libertos, ainda não tão consagrados, começam de repente a se integrar. Eu vi recentemente um vídeo, não sei se vocês viram, numa igreja. Aí tinha um irmão tocando um cavaquinho e um grupo de varões. Aí tinha quem já viu isso aqui? O camarada fazendo no pé. Aí alguém falou assim: esse ainda não foi liberto de tudo. Tem muita gente que traz para a igreja aquilo que era para ter deixado lá fora. Ei, você já não faz mais parte daquilo não.
Nós já somos nova criatura. E Paulo, nesse capítulo que nós lemos, nesse trecho, nessa perícope, que a coisa sempre fala, né? Nesse trecho de Gálatas 5:16, ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação. E o tema que o Senhor colocou em meu coração para hoje é: carnaval é para fraco. Os fortes andam e vivem em espírito. Carnaval é para fracos, mas os fortes andam e vivem no espírito. Quando eu entreguei minha vida a Cristo há 43 anos, no primeiro ano, foi em novembro isso, no segundo ano, em 82, eu incorporei o quartel que estava de serviço, não brinquei carnaval. Mas a minha preocupação disso, porque eu era novo convertido, estava aprendendo ainda as coisas de Cristo, o que é deixar o mundo, e aquilo ali me atraía muito. E no ano seguinte, eu fiz de tudo para fazer o quê? O retiro com a mocidade. A partir dali eu fazia sempre que podia, sempre eu investi nisto, porque se eu ficasse em casa, com aquela apelação toda, sem dúvida alguma eu ia voltar àquilo. E aquilo ele já não pertencia mais a mim. Então, você precisa investir na sua vida espiritual. Como que um jovem no Rio de Janeiro, nascido e criado, no meio disso aí, abandonar? Como? Como pode? Mas aquilo que eu falei agora há pouco, você quando entrega a tua vida para Cristo, você sai do mundo. A fé lhe tira do mundo, mas é a santificação que vai tirar o mundo de você. Você precisa orar, você precisa ler, estudar a palavra, guardar, esconder no seu coração, para você não voltar a fazer aquilo que você fazia quando estava no mundo. E eu quero uma pergunta de imediato a vocês. Não precisa responder, mas a quem você obedece melhor? A carne ou o espírito? Quem é que de fato te domina? Quem é que de fato faz você responder de imediato? As suas paixões carnais ou a ação do Espírito? Paulo fala nesse texto. Nesse trecho, Paulo nos apresenta um contraste vivido entre a vida dirigida pela carne e a vida dirigida pelo Espírito. É uma luta. Uma luta. O apóstolo Paulo, pessoa experiente, escreveu pelo menos 13 cartas. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, quando eu já fiz. Em dado momento ele fala: quem é que pode me livrar do corpo desta morte? Quem que pode me livrar do corpo desta morte? Enquanto nós estivermos na carne, neste corpo, irmão e irmã, nós teremos paixões carnais. E se não vigiarmos, nós voltaremos a fazer com maior incidência até aquilo que fazíamos antes. Todo carnaval tinha pessoas que voltavam, eram vencidas, e depois retornavam, eram disciplinados. Músicos que iam tocar na banda, mas eu só vou tocar uma musiquinha. Ei, antes de você tocar um instrumento, você é um instrumento. Você é um instrumento. Ah, mas eu só toco um instrumento porque você é um instrumento. Se você não entender isso, então ele nos apresenta esse contraste vívido entre a vida dirigida pela carne e a vida dirigida pelo Espírito. Paulo nos adverte sobre as obras da carne. Você lembra de alguma do que nós lemos? Prostituição é o que mais se tem. Prostituição é o que mais se tem. Drogas, bebedice. Aqui ele não fala de droga, mas fala de bebidas. Pessoas ficam anestesiadas. A terça-feira de carnaval, a gente ficava torcendo para que não acabasse. E sabe o que fazia? Na terça-feira, virava, só para não acabar, aproveitar tanto. Porque só o ano que vem teria. A gente fazia de tudo que podia ser feito. Aí na quarta-feira, o que ia? Sabia que tinha pecado. Porque há um senso dentro de nós. Todos nós, todos aqueles que estão no mundo lá, eles sabem que tem alguém que ele vai prestar conta. E o que nós fazíamos então, na quarta-feira de cinzas, na parte da tarde? Nós ficamos até a parte da manhã
fazendo o que tinha de ser feito no carnaval, agora a gente vai e procura uma igreja católica. E lá o padre, ouvia o padre ali sem ouvir coisa alguma, estava ali só para cumprir missão, e no final ele vinha, nós íamos à frente, e ele passava uma cinza, fazia uma cruzinha na cinza. Alguém fez isso aí? E você estava, ufa, agora, meu... Ei, Jesus, já estou pronto para o próximo carnaval. Você fazia aquilo ali, mas não era com arrependimento. Você percebia ou queria que aquelas cinzas, de fato, viessem purificar o teu pecado, mas não purifica. Porque fazia aquilo ali já com a intenção do próximo ano. E olha, como Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Nós estávamos falando em fazer um retiro. E retiro tem que ser programado. As igrejas fazem retiro. Nessa época, nós fazíamos retiro. Mocidade fazia retiro, adolescente fazia retiro, outros grupos da igreja faziam retiro, e a gente sempre tinha que ter um pastor junto, e a minha família. Nesse retiro, a gente fazia cultos, vigílias, evangelismo, saía fora do centro do Rio, da bagunça, e ia para o interior. E nós fazíamos lá. Há um conflito. Há pelo menos 3 modalidades do que a igreja faz nesse período. Algumas igrejas fazem retiro e fecham a igreja. Quem fica, não foi para o retiro, fica sem cultuar. Porque a igreja está fechada. Até porque as atividades que ocorrem lá, algumas são até perigosas. E hoje deve estar mais ainda. Mas tem aquelas que não fazem retiro, permanecem na igreja, ela aberta, cultuando, adorando, pregando, e pessoas se convertem, pessoas que estavam lá, e tem lá um dessabor, porque o carnaval tem muito disso, ele acaba entrando fantasiado e chorando, porque quer encontrar algo novo, porque o carnaval é apenas um vazio que a pessoa tem. E no ano de 83, uma igreja lá de Campo Grande, não sei se o Rosemary lembra disso, o que é que ela fez? Deus a impulsionou aquele pastor, um pastor batista pentecostal, e ele preparou a igreja para evangelizar no carnaval. Então, nos grandes centros, a igreja preparada, com oração consagrada, com Bíblia, com folhetos, ia pregar o evangelho. Muitas vidas se converteram. Mas o que tem acontecido nesses dias? A igreja tem feito blocos com bateria. Não é isso. Não, nós vamos lá para ganhar, vamos competir para poder ganhar alguém para Jesus. Não, você está voltando da onde você saiu. Está igual aqueles que sentiram saudade do Egito. A cebola, o alho, aquele, que cheirinho bom. Sentindo, oi? Voltando do Egito, querendo retornar para o Egito. Mas não é esse o nosso caso. Então, esses comportamentos destrutivos que nos afastam da vontade de Deus, Paulo mostra nesse capítulo, ou nesse trecho que nós lemos. Ele também nos apresenta um belo contraste entre o fruto do Espírito aqui. Somos convidados a cultivar as virtudes do Espírito Santo, produz em nossas vidas, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. É a ação do Espírito. Aonde abundou o pecado, deve agora abundar o quê? O Espírito, a graça de Deus. Nós saímos de lá, não temos que retornar, não temos que sentir saudade. Nós temos que aprender novas músicas. Tem até, algumas igrejas tem as danças aqui, aprenderam aquilo aí, mas esquece. Aquilo que já não pertence mais a você, como diz Paulo, a 2 Coríntios, somos novas criaturas. Por fim, somos desafiados a crucificar a carne com seus desejos e paixões. Esse texto nos desafia. Eu e você hoje somos desafiados a crucificar. Olha o que Jesus fala, irmão. Quem quiser vir após mim, negue-se. Isso é crucificar.
Você dizer não a você mesmo, às suas paixões carnais, mas é necessário. Se eu quiser chegar aonde Jesus está, eu tenho que negar a mim mesmo. Negue-se todo dia, tome a sua cruz e siga-me. É crucificar. Aí Paulo vai falar numa das suas cartas, diz: já estou crucificado com Cristo. E nesta carta o apóstolo Paulo nos desafia a crucificar a carne com seus desejos de paixões. Os nossos desejos de paixões, eles estão latentes, adormecidos. Por isso que a Bíblia manda você vigiar, irmão. É por isso que a Bíblia, Jesus fala: vigiai, irmã, porque está latente, estão adormecidos. Há sementes que nós lançamos na terra e ela fica por ali, ó, adormecida, mas no momento que for, ela vem, brota e dá a sua floragem como qualquer uma outra. Isto ocorre com a nossa natureza carnal. Nós temos que vigiar, nós temos que cuidar do nosso espírito com oração, com louvor, com adoração, com leitura da Bíblia diária, porque do contrário, ao ouvir um som diferente, aquele som do Egito, nós vamos querer voltar para lá, não tenha dúvida. Ele nos desafia então a crucificar a nossa carne e os nossos desejos. Isto significa que nós devemos entregar os nossos desejos a Deus. E permitir que o Espírito Santo nos molde. É como aquilo que o Senhor falou com o profeta, qual é o nome dele? Ezequiel. Levou ele à casa do olheiro. Lá está o olheiro trabalhando no vaso e caiu no chão e quebrou tudo ali. Aí ele pegou aquele barro amassado, botou de novo na roda e fez novamente. E o Senhor pergunta: não posso eu fazer isso com você? Você é o barro, eu sou o olheiro. Então nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos molde, segundo o querer dEle, que a gente seja reformado. Você tem que orar isso todo dia, irmão. Porque aqui não tem um carnaval pujante. Pastor, o senhor está falando de carnaval, o carnaval aqui só acontece lá no centro da cidade e é bem pouco. Sim, mas tem outras coisas. Tem outras coisas, coisas semelhantes a essas, que já não fazem mais parte da sua vida e que te atrapalham a servir ao Senhor. Então o que nós vemos primeiro aqui, no versículo 16 a 18, é andar pelo Espírito. Como é que é andar pelo Espírito? Me explica isso aí. É você pegar a mão do Espírito Santo e sair por aí? Não é bem isso. Mas é você ter a consciência de que o Espírito eterno, o Espírito que é santo, ele quer caminhar contigo, ele quer moldar o teu viver, ele quer lavar, limpar. Tem uma música que as crianças cantam: lava, lava o meu coração, Senhor. É lavar mesmo, é tirar as impurezas, é colocar-nos ao avesso, como o salmista nos diz: expurga-me, ponha-me ao avesso e vê se há alguma coisa impura em mim. Todos nós temos guardado na nossa mente algumas coisas, alguns segredos que precisam ser mostrados, apresentados a Deus, para que Ele tire. Do contrário, você vai ficar com aquilo ali. Isso pode te atrapalhar na sua caminhada. Isto pode impedir de que você, de fato, venha andar em Espírito. Andar e viver no Espírito, como nós vemos nesse primeiro versículo. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Você vai dizer não. Qual a diferença de Davi para José? Na Bíblia, dois personagens. Qual a diferença? Davi era escravo dos seus sentimentos. E José era escravo, mas ele era dono, ele tinha domínio próprio. Quem era conduzido de fato pelo Espírito Santo? José, que pôde dizer não à proposta. Apesar de ter sido caçado por aquela mulher, ele disse não, preferiu outra coisa. Davi estava livre, mas era o quê? Preso. Então, se andarmos no Espírito, viver no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não cumprirei as recompensas da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. Você sabe o que é cobiçar? É desejar. Você ver alguém que ora,
alguém que se consagra, você sente no seu desejo, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Mas no mesmo momento, há uma apelação da carne, dizendo, você não precisa disto, você precisa de algo mais. Aí você é vencido e acaba servindo. Olha o que Jesus fala, aquele de quem nós somos vencidos, tornamo-nos escravos. Você perde a sua vontade, tanto para as obras da carne, quanto para o fruto do Espírito que é produzido em nós. Você perde a sua vontade, porque você passa a fazer a vontade do seu Senhor, seja a carne ou seja o Espírito. Por isso que eu lhe perguntei, a quem você costuma obedecer com maior facilidade? A carne ou o Espírito? Porque aquela a quem você obedecer, tornar-se-á o seu Senhor. Nesse trecho, de 16 a 18, há um contraste entre a carne e o Espírito. É nítido, irmão. É como se fosse água e óleo. Se você colocar água e óleo, você pode balançar. Daqui a pouco uma coisa está separada da outra. Ou água e areia. Você percebe. As coisas da carne não comungam com as coisas espirituais. Eu preciso escolher. Quem está servindo a Cristo precisa escolher a quem vai servir. Lembra do que Josué reuniu ele antes de morrer? Reúne a turma e fala, vocês têm que escolher, poxa. Vai servir aos deuses dos amorreus? Vai servir aos deuses dessa turma aí? Que sirva. Agora, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se eu decido servir ao Senhor, eu não posso mais servir ao mundo. Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai odiar outro. Quando você serve ao Senhor, Satanás te odeia. Mas quando você serve ao mundo, você se torna inimigo de Deus. Olha o que João fala, 1 João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Completa para mim. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Como é assim? Deus amou o mundo de tal maneira, e não vai estar em mim o amor de Deus? É verdade. Se você escolheu o mundo, você virou as costas para Deus. E muita gente nessa época faz isso. Enquanto que eu estou pregando aqui para vocês, olha, a gente já participou de retiro de jovens pular o muro para poder ir à cidade. Onde você estava que você não dormiu? A gente fazia ronda? Onde você estava? Você não estava? Não, eu fui à cidade ver, e é um carnaval de michuruca, de cidade pequena, mas aquele ímpeto de querer conhecer, de querer dar uma tremedinha na carne, não está totalmente liberto. Isso pode ocorrer com você, irmão. Irmã, isso pode ocorrer com você. Pode se tornar um crente Raimundo. Como é que é esse crente Raimundo? Pé na igreja e outro no mundo. Lá o cara quer aproveitar das duas coisas, não aproveita. Ou você escolhe Deus, ou escolhe a Cristo, ou o mundo. Não tem essa. Então, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de acordo com o Espírito Santo, e não segundo o desejo egoísta da carne. Nós somos seguidores de Cristo. O nosso desejo tem que ser o de fazer a vontade dele. Lembra que Jesus falou aos seus discípulos, a minha vontade é de fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me nomeou, daquele que me entregou. Vontade do Pai. Essa tem que ser a minha e a tua vontade. Como seguidores de Cristo, fazer aquilo que Cristo quer. Nós precisamos que o Espírito Santo, como guia para viver uma vida liberta da carne. Se o Espírito Santo não atuar, se você não acordar de manhã e dizer, Espírito Santo, me ajuda nesse dia, tapa os meus olhos, não quero ver, não quero ouvir, eu não quero fazer, me ajuda, aí ele vai fazer. Do contrário, meu irmão, o pecado está à porta. Nós não estamos livres de pecar. Quando nós lemos o Salmo 119, você encontra como pode o jovem, como pode o crente purificar o seu caminho, observando o caminho que está trilhando, conforme a palavra. É nesse caminho que o Senhor quer que eu caminhe? É isso aqui que o Senhor quer que eu faça? Será que o Senhor
Na minha juventude eu li um livro que deve estar por aí, você deve encontrar em algum lugar desse aí, talvez na internet. Nos meus passos, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que faria Jesus? O autor faz uma comparação entre a nossa caminhada com a caminhada de Jesus. Será que ele faria isto? Será que ele estaria disposto a fazer isto que eu estou disposto a fazer? Nós cantamos os 2 hinos. Um deles dizer que o nosso nome está escrito, e está mesmo, que é Ele que escreve. O dono do livro da vida é o Senhor da vida, aquele que deu a vida por mim e por você. Mas nós precisamos caminhar por caminhos que agora nós precisamos, é o que Ele tem nos mostrado. Então nos versículos 19 a 21 diz: porque as obras da carne são manifestas. São manifestas. Você anda no carnaval, você vê mulher nua, você vê casais vê pessoas usando drogas no meio da rua. São manifestas, são claras. Outras pessoas são influenciadas. Pô, se ele está fazendo, dá para eu fazer também, pô. E ele está tão feliz ali no fazer, porque o pecado traz isso, traz felicidade momentânea. Porque ela alimenta o quê? Alimenta a sua paixão carnal. Mas vai te trazer consequência. Vai roubar você da presença de Deus. Vai tirar de você a alegria que o Espírito Santo dá. Alegria da salvação. Pergunta Davi. Davi vai te mostrar isso no Salmo 51. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você perde a comunhão. O pecado cria uma barreira entre nós e nosso Deus. A alegria do Espírito Santo já não consegue mais nos atingir. Nós ficamos como se estivéssemos num compartimento de bronze. Quem já viu esse container que o pessoal tem usado aí? Tudo de ferro. Mário já viu, né, Mário? É como se estivesse num container daquele ali. Não tem como. Você fica afastado. Você tenta orar, não consegue. Você tenta cantar, não dá. Você tenta ler a Bíblia, não tem vontade. Porque algo tomou a tua mente, algo tomou o seu coração. Você cedeu onde não devia ceder e tornou-se escravo. Tornou-se escravo. Então, elas são manifestas: o adultério, a fornicação, tudo isso se vê. Impureza, lascívia, idolatria. Os temas que as escolas, todas elas têm ligações com o candomblé. Todas. Eu me recordo, às vezes, no quartel, pessoas crentes, que hora que não ia para o carnaval, não. Mas quando era para apuração do resultado das escolas, aí ficava na televisão. Rapaz, torcendo pela escola. Poxa, não ganhou por conta de meio ponto, injustiça. Injustiça. O que é isso? A pessoa não está, nem está aproveitando do mundo e nem aproveitando das coisas de Deus. Olha o que Paulo, em Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, irmão, tudo que é justo, tudo que é louvável, que é de boa fama, seja isto que ocupe o teu pensamento. Você precisa ocupar o teu pensamento com as coisas boas de Deus, ocupar com as coisas celestiais, porque o que é terreno, aqui fica. Na quarta-feira de cinza, tem família destruída, tem meninas que foram estupradas, que estão grávidas, homens, mulheres, crianças que morreram por overdose. Tudo isso por conta de uma liberdade. Às vezes os pais nem sabem onde estão. Não, nós vamos só ali no coreto para poder coisar, e do coreto já vai para um outro lugar. Onde você estava? Não, estava ali no coreto. Ali já aproveitou, já usou uma coisa ou outra. É obra da carne. É obra da carne. A gente precisa nos afastar disso. E a obra da carne, glutonarias e coisas semelhantes, heresias. Teve um ano desse aí, que uma escola de samba colocou o pessoal, tem o abre-alas, são pessoas, são bailarinos, são pessoas qualificadas, eles trabalham o ano inteirinho.
já o enredo para o próximo carnaval já está pronto. Ele já sabe o que vai fazer. Às vezes a gente não sabe. Ó, você vai cantar um hino na quinta-feira, tá? Aí chega a quinta-feira, qual o hino que eu vou cantar? Não sei. Ó, você vai pregar quinta-feira, você vai trazer uma mensagem. Aí chega quarta-feira à noite, qual é a mensagem que eu ia? Rapaz, a escola bíblica dominical tem que preparar a aula, você que vai ser o professor. Mas chega sábado à noite, eles trabalham prudentemente. Por isso que Jesus faz essa comparação. Sede prudente. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você vai empurrando com a barriga e vai deixando a coisa levar. Eles já estão com tudo pronto. Então, essa comissão de frente, eles fizeram dois personagens, um vestido de Satanás e outro de Jesus. E Satanás agarrando Jesus assim pelo cabelo, ó, e arrastando. O que que eles ensinam nisso aí? Numa imagem dessa que é veiculada, o povo aplaude. É uma arena. Famílias são destruídas como eram destruídas na Roma antiga. Destruídas. Os pais longe dos filhos. Os filhos trancados dentro de casa. Alguns barracos pegam fogo, criança morre de fome. E onde está a mãe, onde está o pai? Está na folia. Se isto é obra de quem? Pessoas que agem dessa forma. Então, as obras da carne são manifestas. E ela tem uma recompensa. Não é de qualquer maneira Deus vê e diz, não, deixa, está tudo bem. Não, Ele diz, não herdarão o reino dos céus quem tais coisas praticam. Não pense que o Senhor na hora lá vai passar a mão por cima e vai passar um pano e vai, não, entra bendito, não vai, não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo fala isso aqui. Acerca dos quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas, que coisas? Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e coisas semelhantes, não herdarão meu nome escrito. Não vai estar escrito, irmão. Pô, mas meu nome foi escrito, vai ser riscado. Há um conceito no direito que diz o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Se o Senhor pode anotar o teu nome, quer dizer que Ele também pode riscar. Fazer ou dar vazão à carne é perigoso. Mas só por um momento. Lembra de Davi? Foi só por um momento. Ele podia pegar qualquer mulher do reino. Não tinha regra, não tinha lei contra, mas ele escolheu aquela. Praticou um homicídio, omitiu, mas diante de Deus não há como. Então há uma lista das características e comportamento daqueles que vivem segundo a carne. Todos os lá estão com esta intenção. É um lugar que eu e você não poderíamos participar mais. De lá saímos, não temos que retornar. Não temos que ter saudade. Então essa lista, características e comportamento daqueles que vivem segundo a carne, já não posso, aquilo que o Salmo diz, o salmista, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos, e não se assenta no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Lá o que vai se ter é isto, apenas isto. Há uma advertência sobre as consequências dessas ações. O texto traz uma consequência. Qual a consequência? É o resultado da prática. Não vai herdar. Aí o camarada, ele semeia e ele vai colher. Ele colhe uma overdose, ele colhe um casamento desfeito, ele colhe a perda de um trabalho, do emprego. Colhe uma gravidez indesejável, fora da época, colhe. É o tempo que mais se realiza aborto.
se isso não for uma festa da carne, onde Deus não toma parte, o que é que seja? Que possamos, portanto, escolher diariamente viver pelo Espírito, manifestando o seu fruto em todas as áreas de nossa vida. Que isso seja uma escolha. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero andar pelo Espírito. Senhor, eu quero ser guiado por Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Eu quero me desviar daquilo que quer me desviar de Ti. Isto é uma opção, queridos. É uma opção que eu e você precisamos escolher. A gente vê também nos versículos 22 a 23 o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, que é produzido em uma pessoa que quer ser frutífero. Às vezes você tem um pé de limão na sua casa, mas você não quer colher limão, você faz o enxerto nele. Quem já fez enxerto ou já ouviu falar sobre isso? É o Espírito Santo produzindo em nós. Nós somos limão, coisa azeda, de pouco paladar ou palatável. Mas o Senhor injeta em nós, nos enxerta o seu fruto do Espírito, e nós passamos a produzir um outro fruto. Quando eu volto para o mundo, é como se eu cortasse o enxerto e voltasse a produzir limões. Não, eu quero produzir limão. Eu quero que muito pouca gente me pegue como fruta para chupar, pouca gente. Eu quero ser essa coisa azeda. Eu quero. O fruto é do Espírito. É o fruto que Ele produz. E qual é o fruto do Espírito? Amor. É um amor diferente do amor que é proclamado. Tá? Amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Tudo isto é no nosso caminhar que Deus vai preparando isso. Todos nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança, ou sendo reformados à imagem e semelhança que foi perdida no Éden. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. É Ele que nos convenceu do pecado. Nenhum de nós teríamos aceitado a Cristo se não fosse Ele. Ele nos convenceu, mas Ele não quer somente te convencer. Ele quer trabalhar no seu viver, quer fazer de você uma nova criatura e quer que você produza frutos bons. Há uma lista das virtudes que são produzidas na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Todo mundo começa a perceber isto em você. Todo mundo começa a perceber isto em você. Aqueles que viam você praticar isto, aquilo, aquelas coisas que o mundo nos forçam a fazer, e ver, você não faz mais isso, é? Mas por que você não faz? O teu pastor nem está aqui, rapaz. É como se o pastor estivesse vigiando, mas ele não entende, porque ainda está nas coisas do mundo. Ele não entende que agora o Espírito de Deus habita em nós. E é Ele que nos norteia, é Ele que nos diz, siga por aqui ou não vá por ali. Nós passamos a ser dirigidos por Ele. É o Espírito Santo que trabalha em nós, e Ele tem ciúmes. Deus não quer perder você para um outro, não. Deus quer habitar na tua vida, quer transformar o seu viver. Ele quer continuar sendo o Deus presente em todos os momentos. E por último, a gente vê um apelo ou um desafio, que é a crucificação da carne. Eu e você precisamos chegar a esse ponto, irmão, de já não mais ser dominado pela carne. A carne já não terá mais domínio sobre você. Como é que se faz isso, pastor? Orando, buscando, entregando realmente a sua vida a Cristo, lendo a Bíblia todo dia, toda ela. Hoje na aula aqui nós aprendemos que a Bíblia é uma biblioteca. Nós aprendemos que ela tem estilos diversos de literatura, e cada uma delas tem cada um desse conjunto tem um objetivo, vai te falar de uma maneira diferente. Quando a gente lê os livros poéticos, que são sapienciais, são livros de sabedoria, vai te dizer por caminho que você deve caminhar, vai mostrar a você que você deve adorar somente a Deus, pedir a Ele que de fato te conduza por caminho, te dê sabedoria,
Mas quando você lê os livros históricos, você vai ver erros de homens, de mulheres que cometeram porque se afastaram. Quando você lê o livro de Juízes, que nós estamos terminando de ler, você vê que uma geração inteira não conhecia a Deus e por isso fazia aquilo que dava na telha e perderam. Muitos morreram. Você tem a obrigação, querido pai, querida mãe que aqui se encontra, avô, avó, que tem responsabilidade nessas crianças, de ensinar a elas o caminho que deve andar. O livro dos Juízes, capítulo 2, você vê o início ali. Quem está fazendo a leitura bíblica já viu. Uma geração que não conhecia a Deus, não sabia de nada daquilo que Deus havia feito através de Moisés, através de Josué, através de outros líderes. Não sabia nada. E nós estamos chegando a esse ponto, por inadvertência, porque não estamos fazendo aquilo que é obrigação nossa a fazer. Então há um desafio para nós crucificarmos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por isso que eu falei, o carnaval é para os fracos. Os fracos que não se consagram, os fracos que não leem a Bíblia, os fracos que não têm prazer de estar na casa do Senhor, no momento que tem, na oportunidade que tem, está fora. Mas os fortes querem adorar ao Senhor. Aonde tu estás, Senhor, eu quero estar. Aonde tu estiver, Senhor, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, com o meu viver, com o meu falar, com o meu proceder. Os fortes estão de fato buscando crescer mais e mais em graça e conhecimento de Deus. Você não é fraco, irmão. Você não é fraco. Seja forte. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então há um chamado para crucificar a carne e seus desejos. Os que são de Cristo crucificaram. Há um chamado. Você é de Cristo? Ah, eu sou de Cristo. Então crucifica. Diga não a si mesmo. Começa a se desvencilhar das coisas que te separam. Começa a pedir: Senhor, melhora o meu linguajar. Tira de mim as palavras torpes. Tira de mim, Senhor, aquilo que não é para estar em meus lábios mais. Tira os pensamentos ruins, Senhor. A mágoa, o rancor, a ira. Eu quero que o Senhor produza em mim fruto do Espírito. Isso é uma escolha. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer ou não. Há um encorajamento para viver em sintonia com o Espírito Santo, deixando de lado as obras da carne. O que é sintonia? Deus quer andar com você, irmão. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer de você instrumento dele. Quando a gente vê os apóstolos, Pedro e João indo para a oração. Oração era rotina. Era rotina. Está indo para onde, irmão? Estou indo para a oração, poxa. Vamos lá, vamos sim. Ah, hoje tem oração? Tem oração. Pedro e João. Aí na porta do templo tem um pedinte. O camarada estava ali sempre. Ninguém nunca tinha feito nada a mais na vida dele. Ei, hoje eu não tenho moeda para te dar não, mas o que eu tenho, e hoje eu estou cheio, ó. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O Espírito Santo quer cooperar com você em milagres e maravilhas, irmão. Ele quer usar você como instrumento dele. Ele quer que outras vidas se convertam a Deus com a luz tua que vai brilhar no seu rosto, no seu viver, no seu falar. Mas é desejo, você precisa desejar isto. Você precisa querer isto. Isso não acontece por acaso. Deus não arromba a porta e entra, não. Ele está à porta e bate. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele contigo. Sabe o que quer dizer isso? Ele vai cear na sua casa, mas depois vai levar você para a casa dele. Ele ceia comigo, mas eu quero que ele vá também. Isso para intimidade, como nós cantamos aqui, não é religiosidade. Não é religiosidade, é intimidade. Intimidade você adquire momentos a sós, irmão. Momentos a sós.
ao vivermos de acordo com o Espírito Santo, experimentamos a verdadeira liberdade e plenitude de vida, encontrando significado e propósito em seguir a vontade de Deus para nós. Você deixa de seguir aquilo ali. Ei, por que você não toma mais, por que você não faz mais isso? Ninguém está te vendo, rapaz. Não quero, sou liberto. A escravidão foi tirada, não tem ninguém que me vigia, é vontade própria. Vontade própria. Não precisa de câmera. Eu falei esses dias, eu vou botar câmera aqui do pessoal para ver. Não faço não. Não vou fazer isso. Mas que eu e você possamos perceber isto. Há um que te vigia todo dia. Há um que encontra com você na madrugada, pela manhã, quando você levanta, tua esposa nem acordou ainda, mas ele já está de pé, porque não dorme o guarda de Israel. Ele está, os olhos dele são como chama de fogo. É a ele que eu tenho que temer, é a ele que eu preciso obedecer. Vamos concluir. No capítulo 5, versículo 13 da carta aos Gálatas, Paulo faz a seguinte afirmação: irmãos, e eu leio aqui para vocês: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu sou livre. Livre para quê? Não use da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. E por isso, nós vamos finalizar, eu quero dizer, submetermos as nossas vontades à obediência a Cristo é algo que deve ser buscado em todo o tempo. O que é submeter? É estar embaixo, é reconhecer a soberania, reconhecer que Ele é Senhor, é estar embaixo da sua vontade, realizando o seu querer. Isto é submeter. Tem pessoas que são de dura cerviz. O que é isso? Não se submete, não se curvam, não se dobram. Submeter à vontade e obediência de Cristo é algo que deve ser buscado. O que é buscado? É sair em busca, é procurar com diligência, em todo o tempo. O mundo nos oferece muitas oportunidades. Essa é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para pecar. E muitos aceitam essas sugestões. Muitas oportunidades que na realidade pretendem nos tirar do caminho do Senhor e entristecer o Espírito Santo. Paulo, em uma das suas epístolas, que é aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, para os quais fostes selados, carimbados. Teu nome está escrito, mas você só vai chegar lá se tiver o selo do Espírito Santo. Apesar de fracos, qual é o tema dessa mensagem? Carnaval é para os fracos. Os fortes andam e vivem em espírito. Apesar de sermos fracos, temos um Deus forte. E Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando Paulo rogou por 3 vezes que tirasse o espinho, a sua fraqueza, ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer transformar a seu viver. Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher jovem, forte. Como diz o apóstolo João: jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Não aceite qualquer proposta. Você já não pertence mais a isso. Quanto mais nos alimentarmos dele, do Espírito Santo, mais nos preencherá. O Espírito da presença do Espírito Santo, ou o resultado da presença do Espírito Santo, é a edificação da nossa vida. Você vai ter uma vida edificada se você deixar o Espírito Santo te conduzir por caminhos aplanados. Mas você precisa orar, pedir isso a Ele. Toda noite, antes de dormir, pela manhã ao acordar, durante o dia, lembrar: Senhor, me conduza, Senhor, me limpa, Senhor, me transforme, Senhor, faça brotar em mim rios de água viva que se renove.
Deus não quer você fraco, Deus quer você forte, vencendo a si mesmo e vencendo todas as oportunidades que o mundo lhe oferece, aqui ou em qualquer outro lugar. Que às vezes nós saímos também. Nós viajávamos com um casal de amigos, e muito bom para viajar, gostava, mas íamos para algumas cidades, chegava lá, ia ver show do fulano, e enfim, não dá. Eu de férias eu sou crente também, sabia? De férias eu sou crente, eu vou aonde? Eu vou na igreja no domingo. Tem gente que esquece, eu estou de férias. Vamos para onde? Vamos para o show. Show do Zeca Pagodinho. Isso te separa de Deus, irmãos. Os fracos fazem isso, mas Deus quer fazer você forte. Amém? Fiquemos em pé. Eu quero orar por você.